Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Prazer, eu sou a Mariana, bolsista do PIBID, e eu e a Jaqueline vamos acompanhar vocês nesses estudos sobre o PET 4, tá? E a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre cartografia. Quem aí já ouviu o termo cartografia? Em algum livro, algum programa, na internet, em algum filme? Vocês já ouviram falar? Eu tenho certeza que, se você já ouviu falar de cartografia, você deve estar pensando agora naquele monte de mapa, bússola, GPS, que a gente pode usar para se localizar na cidade, se localizar numa floresta. Tem gente até que deve estar pensando nos mapas de tesouro dos filmes, tá? Vocês não estão errados, pessoal, mas nessa aula a gente vai descobrir que cartografia é muito mais do que isso, tá? Então, afinal, o que é cartografia? A cartografia é um conjunto de estudos e técnicas que busca produzir representações gráficas de áreas, superfícies, dados sociais, dados econômicos, estruturas da Terra, tipos de relevo e entre outras muitas coisas. Eu quero chamar a atenção para essa expressão aqui, ó, representações gráficas. Representações gráficas são nada mais que uma maneira, né, um tipo de representar algo que a gente consegue ver, algo que existe em um plano. Então, eu posso representar os continentes em uma superfície plana. Eu posso representar uma montanha em uma superfície plana. E essa superfície pode ser o papel do mapa, pode ser a tela do computador, certinho? Como eu disse, né, a cartografia, ela vai incluir, claro, os mapas, esses mapas que a gente conhece, que quando a gente pensa em mapa, é isso que a gente pensa, né, mostrando os países, os continentes, bem bonito, né, inclusive esse mapa, mas não somente isso. Olha que legal. A gente também pode representar por exemplo, o seu bairro, né? Aqui eu tenho um croquis, mas também, né, que é um tipo de representação gráfica mais simples, que não envolve tantas técnicas, tá? Mas que também é um tipo de representação espacial em um plano, certinho? O que mais? Lembra que eu falei lá que a gente podia representar dados sociais? Olha que interessante esse mapa que eu trouxe para a gente analisar. É uma representação da população por estado brasileiro no ano de 2000. Então, esses estados pintados de vermelho são aqueles que apresentam mais gente, que são mais populosos. Enquanto isso, os estados pintados de amarelo são aqueles menos populosos, ou seja, que apresentam menos habitantes. Não é muito legal a gente poder visualizar isso, a gente poder representar todos esses dados em um mapa? Gente, eu acho muito joia. O que mais? Isso aqui eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. Olha só, eu consigo representar uma montanha num plano. Gente, como que isso é possível, né? Muito legal. A cartografia é muito legal. Ó, então, vamos perceber que através das curvas de nível, eu consigo visualizar. Uma coisa muito importante também é a coloração. Vamos perceber aqui, ó, que as áreas mais altas, mais elevadas aqui, estão representadas pela cor preta, enquanto as áreas mais baixas, menos elevadas, mais planas, são representadas pelo verde. E aí, então, de acordo, né, com essa coloração e com as curvas de nível, a gente pode transformar uma montanha em um plano. A gente pode achatar, vamos falar assim, essa montanha para a gente poder visualizar ela em um plano. Gente, é muito legal, hein? Fala a verdade. Então, a cartografia facilita a compreensão espacial de diferentes fenômenos naturais, sociais, culturais e econômicos. Um grande exemplo disso, pessoal, eu peguei aqui uma coisa que é muito atual para a gente, que é o coronavírus. Então, esse mapa aqui mostra os óbitos por coronavírus em cada estado brasileiro. Então,
sempre mais ou menos vai seguir essa maneira, né? De estados com mais óbitos em colorações mais escuras, tá? Então, olha que interessante, pessoal, que a gente pode visualizar de uma maneira muito mais fácil, né, do que listar cada um ou analisar os números. A gente pode visualizar esses impactos, por exemplo, né, nesse caso do coronavírus, em um mapa. Não fica muito mais fácil? Eu acho que fica muito mais fácil de ver. Então, desde os primórdios da humanidade, antes mesmo da invenção da escrita, diferentes povos como os babilônios, egípcios, maias, chineses, que vocês com certeza verão nas aulas de história, registraram simbolicamente elementos de saberes sobre lugares e paisagem. Então, desde antes da invenção da escrita, pessoal, a gente representar o mundo que a gente vive, a gente representar todas essas paisagens em um plano era muito importante, né? Olha isso, pessoal. Esse mapa é um dos mapas mais antigos que a gente tem. Então, ele é ali de entre 3.800 a 2.500 antes de Cristo, gente. É muito antigo, tá? Que foi descoberto ali na região da Mesopotâmia, que fica hoje mais ou menos onde é o Iraque, tá? E ó, se a gente perceber, a gente consegue visualizar aqui o rio Eufrates, tá? E a representação também das montanhas e outros acidentes geográficos em volta do rio. Olha para vocês verem, pessoal, a importância da cartografia desde muito antes da gente nascer, tá? Porém, né, com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, com a evolução das ciências, né, fez-se necessário uma representação gráfica mais precisa, com mais detalhes. Então, atualmente, a gente tem inúmeras inovações tecnológicas que auxiliam, né, os geógrafos, aquelas pessoas que trabalham com a cartografia, a realizarem o seu trabalho. Então, a gente tem muitos satélites, GPS, programas de computadores, fotografias de alta qualidade, tá? Mas desde lá que eu mostrei para vocês, de antes de Cristo até hoje, a cartografia ainda é um recurso muito importante e sempre vai ser, porque é uma maneira da gente compreender o nosso espaço e representar o mundo onde a gente vive de uma maneira mais fácil, que dê para a gente visualizar bem melhor. A segunda parte da nossa aula é um assunto que vai aparecer nos exercícios, então eu queria dar uma passadinha bem rápida com vocês, tá bom? A gente vai falar um pouco dessas representações, dessas divisões, né, que a gente tem do nosso planeta na cartografia, tá? Em primeiro lugar, eu tenho certeza que todo mundo já sabe que a gente tem esses continentes aqui no mundo, tá? A América, que é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania e a Antártica. Certinho? Facinho, né, gente? Então, os continentes, que são essas grandes massas de terra, né, são esses aqui que eu apresentei para vocês. O que mais? Vamos lá. O nosso país, então, o Brasil, ele está localizado na América do Sul, aqui, tá? E prestem atenção, gente, no tamanho do nosso país comparado aos países da Europa, por exemplo, e até alguns países da África, tá? O nosso país, gente, é um país de dimensões continentais, é muito grande, a nossa área é muito extensa, tá? Guardem bastante isso. E aí a gente tem duas divisõezinhas, né? Que são os hemisférios norte e sul e os hemisférios oriental e ocidental. Primeiro, os hemisférios norte e sul, eles são divididos por essa linha imaginária, tá? É imaginária, gente, ela não existe, tá?
que divide o nosso planeta na metade, tá? Que é a linha do Equador. Certeza que vocês também já ouviram falar, né? Então, ela divide o planeta em duas partes. A parte aqui, vamos falar assim, em cima, tá? Entre aspas. Em cima, que é o hemisfério norte, tá? E aqui a parte de baixo, que é o hemisfério sul, tá? O Brasil, ele está localizado no hemisfério sul, beleza? Certinho. E por último, a gente tem outra divisão na metade vertical do nosso planeta, que é os hemisférios oriental e ocidental. A linha imaginária, né, que divide o planeta em dois, nesse caso, é o meridiano de Greenwich, tá? E o Brasil aqui, mais uma vez em destaque, está totalmente localizado no hemisfério ocidental, tá? Eu acho que vocês também já devem ter ouvido essa palavra de oriental e ocidental. Então, lembra que o Brasil, então, está sempre 100% no hemisfério ocidental. Pessoal, essa foi a aula de hoje, então, essa introdução à cartografia. Eu vou comentar os exercícios com vocês, mas eu espero que vocês tenham entendido, compreendido ali a importância da cartografia para a gente, e qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom? Pessoal, vamos terminar aqui falando um pouquinho das atividades. Vou passar rapidinho para ajudar vocês, tá? O primeiro é uma resposta pessoal, que pergunta se você já utilizou um mapa ou algum outro recurso cartográfico e em qual situação, tá? Pensa aí, gente, vocês já foram viajar e aí a mãe ou o pai de vocês ficou lá pesquisando para onde ir no Google Maps? Ou vocês já brincaram de caça ao tesouro? Ou vocês já ficaram pesquisando e olhando o Google Earth? Se vocês já fizeram isso e muitas outras coisas, com certeza vocês já utilizaram algum recurso cartográfico, tá? Vamos para 2. Assinale a alternativa correta. A cartografia é desnecessária no mundo atual, tendo em vista o avanço tecnológico? Lembra que a gente falou lá que o avanço tecnológico também fez com que a cartografia evoluísse? A cartografia se restringe à elaboração de mapas. Eu acho que eu falei ao contrário, hein, pessoal, que a cartografia é muito mais do que só elaborar mapas. Desde os tempos remotos, os seres humanos utilizam-se de técnicas específicas para registrar e transmitir conhecimento por meio de representações. Ó, eu acho que essa tá legal, hein? Vamos ver a D, mas a C. Conhecer sobre essa linguagem para representar e ler informações expressas por ela não são importantes para compreender o espaço geográfico e suas transformações. Gente, a gente passou a aula inteira falando que a cartografia é uma das, né, coisas mais importantes para a gente reconhecer o nosso espaço. Então, letra C. A 3, eu vou só falar, pessoal, não vou dar a resposta para vocês, mas todas as respostas dela estão na última parte da aula que eu gravei. Então, eu falo tudo direitinho, onde o Brasil se localiza, o nome dos hemisférios, onde está a linha do Equador, onde está o meridiano de Greenwich. É só vocês voltarem lá que vai estar tudo explicadinho, tá? E a 4. A gente tem aqui 2 mapas, né? Esse aqui, que é mais antigo, e o novo, né? Que é o que a gente usa atualmente. Vamos lá. Mais de 4 séculos separam a produção das duas representações gráficas acima. Descrevam o que é possível perceber comparando. Então, ao comparar as duas, a gente consegue perceber que a representação é diferente, os limites entre os países são diferentes, né? Atualmente, né? Essa projeção mais atual,
elas têm embasamento, né, em técnicas científicas, em tecnologias, tá? Entre outras coisas. E a letra B, por último, fala assim: ainda hoje a cartografia exerce um papel importante para a humanidade? Justifique. É o que eu falei lá no finalzinho da aula, gente. A cartografia, ela sempre vai ser importante para a humanidade porque ela ajuda a gente a entender e a representar graficamente o nosso mundo, tá? Então, ela é sempre, sempre, sempre vai ser muito importante, certinho? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Bons estudos!